Fala, Fogão! Eu não sei se você já está ciente da situação, mas o Botafogo teve que pagar ao Cusco, antigo Real Garcilasso, time que era do Lecaros, um montante de 250 mil dólares, o que dá cerca de 1,4 milhão de reais na cotação atual, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Se você lembrar na época da contratação do Lecaros, o que o comitê gestor falou? Que se tratava de uma aposta, que era um jogador jovem, estava em fim de contrato com a antiga equipe dele e que por conta disso o Botafogo não teria custos para efetuar essa contratação. Ia só ter que pagar os salários, naturalmente, porque você fecha o contrato com o cara, você tem que pagar os salários. Por mais que o Botafogo seja mestre em não pagar o salário da galera. Mas enfim, o Botafogo não teria o custo da transferência. E aí chega agora a informação de que o Botafogo foi acionado pelo Cusco a pagar esse montante de 250 mil dólares. Tudo porque existe um mecanismo de solidariedade da FIFA, onde as transferências internacionais de jogadores abaixo de 23 anos, caso obviamente do Lecaros, gera uma compensação ao time formador. Ou seja, o Botafogo não sabia, tá? Ele não percebeu que esse montante teria que ser pago. O Botafogo trouxe o jogador achando que não teria qualquer custo, porque era um jogador em fim de contrato, mas o comitê gestor simplesmente não sabia dessa regra. Eu, você e toda a torcida do Botafogo que não trabalha dentro do clube tem o direito de não saber essa informação. Os caras que trabalham lá dentro, que vão efetuar as contratações, eles têm a obrigação de pesquisar de ponta a ponta o que significa a contratação de um jogador, seja ele qual for. No caso de um jogador estrangeiro, abaixo de 23 anos, o Botafogo tinha a obrigação de saber que existe esse mecanismo de solidariedade da FIFA. É inadmissível que o Botafogo simplesmente fale, não vamos ter custos, tá? Porque é um jogador que está em fim de contrato, e não perceber que existe esse mecanismo. Na verdade, não é nem perceber, porque perceber significa dizer que você sabe que aquilo existe e você simplesmente deixou passar, o que já seria uma grande falha. O Botafogo não sabia, tá? Porque de acordo com o GE, estava lá dizendo que o Botafogo não percebeu. Perceber denota isso. Eu posso ter acesso à informação, eu sei da informação, mas eu não me liguei que eu teria que pagar isso, que seria uma falha grave. Agora, não saber é o que é a realidade dos fatos aí. O Botafogo não sabia que tinha que pagar isso. 250 mil dólares da transferência do Luiz Henrique teve que ser destinado ao pagamento desse mecanismo de solidariedade. Porque se o Botafogo não paga esse mecanismo, depois o time lá entra com uma ação na FIFA, e aí o Botafogo, se não pagar, corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, que começou a Série B com menos 6 pontos. Porque quando você não paga esse tipo de transferência, os times dão entrada na FIFA, a FIFA aciona você, e se você não pagar dentro de um prazo específico, você pode ser punido, conforme aconteceu com o Cruzeiro. Então o Botafogo teve que destinar 1,4 milhão de reais em relação ao Lecaros para o pagamento desse mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que o Lecaros, que até hoje não tem 45 minutos jogados pelo Botafogo, já custou para o nosso clube quase 2 milhões de reais. E considerando que o contrato dele não vai acabar hoje, ou seja, ele tem mais tempo de contrato aí, a gente vai chegar facilmente à casa dos 3 milhões de reais gastos com o Lecaros. E ele não joga. Isso mostra como o comitê gestor, como o Botafogo sabe e sabe bem, nesse ponto é profissional, sabe jogar dinheiro fora. Porque é impressionante, você contrata um cara sem ter a noção de que você tem que pagar esse mecanismo de solidariedade. Se o Botafogo soubesse disso, pode ter certeza que eles não contratariam o Lecaros, porque o Botafogo não tem dinheiro para nada. Vai ter dinheiro para pagar mecanismo de solidariedade? Óbvio que o Botafogo não ia fazer isso. Mas os caras não sabiam. Isso é o cúmulo do amadorismo, é a essência do amadorismo. Quando alguém perguntar para você o que é ser amador, é só você falar de todos os casos que a diretoria do Botafogo nos proporciona. Que é impressionante, chega a ser inacreditável o tanto de coisa que a gente vê a diretoria do Botafogo, os amadores com orgulho, fazerem de errado. Os caras gerenciam o futebol do Botafogo como se fosse um joguinho ali, o Futebol Manager. Sabe, eu posso fazer aqui, eu posso arriscar, que não vai dar nada, eu posso trazer um Kelvin da vida e se der errado, enfim, custou mais barato do que o Fernando, lateral direito. Sinceramente, não dá pra ser assim. O Botafogo não aguenta mais isso. Não é só o torcedor, não. O Botafogo, enquanto instituição, tá agonizando na mão desses caras. Que a gente consiga fazer a transição para SA em algum momento dessa história, porque, sinceramente, se a gente continua na mão desses caras que erram essas coisas básicas, porque isso é erro básico. Não dá pra você falar que é um erro, não, mas não tem como saber. Não, tá lá na regra da FIFA. Jogador abaixo de 23 anos, transferência internacional.
tem que pagar mecanismo de solidariedade. Tá na regra do jogo lá, a FIFA definiu isso. E um dirigente tem a obrigação de saber isso. Agora, quando você é um dirigente amador com orgulho, naturalmente, esse tipo de coisa acaba passando, né? A gente não percebeu. Não percebeu o cacete, pô. Brincadeira, o Botafogo tem que mudar, virar essa página, porque não tem condição. Tem um jogador no elenco que não é aproveitado, tem menos de 45 minutos jogados pelo Botafogo até aqui e que já consumiu praticamente 2 milhões de reais. É por isso que o Botafogo está na situação que se encontra. E você, Fogão, esse tipo de informação, esse tipo de notícia, também te deixa revoltado de tão inacreditável que é? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, o botão de se inscrever está logo aí abaixo. Clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.